bem-vinda, bem-vindo à nossa série de estudos sobre a igreja, o nosso curso de eclesiologia. Hoje nós vamos fazer um complemento à a lição 10, que nós vimos na aula passada. Muito bem. Hoje eu quero explorar com vocês ainda o desenvolvimento da igreja, histórico, teológico, eclesiástico de uma forma geral, do ano 313 ao anos 313 depois de Cristo até o ano 1517 depois de Cristo. Aqui é a conversão de Constantino, aqui é a reforma protestante. Por que esse período? Porque esse período é muito importante entendê-lo. Quando nós pensamos na história da igreja e também no seu desenvolvimento doutrinário, nós vemos que a igreja manteve-se relativamente unida até aproximadamente o ano de 250 depois de Cristo. Aqui, em 250 depois de Cristo, nós tivemos aproximadamente 250 depois de Cristo. Vamos colocar aqui um aproximadamente para chamar a atenção que eu não estou muito preocupado com a precisão das datas. Os slides que a gente apresentou nas lições anteriores dão as datas exatas. Aqui, para a nossa discussão de agora, não é tão importante. Aqui passou-se a ter duas linhas de igreja, a partir aproximadamente de 250. Uma linha, que a gente chama das igrejas fiéis, e uma outra linha das igrejas que passaram a se corromper doutrinariamente. Esta linha das igrejas que passaram a se corromper doutrinariamente, ela se manteve separada, totalmente separada da linha das igrejas fiéis, das igrejas que se mantiveram dentro da Bíblia. É possível que você, lendo ou ouvindo outros estudiosos falando a respeito da igreja, ou mesmo apresentando esse vídeo para alguém, é possível que eles teçam várias críticas à minha apresentação. É possível. Provavelmente vão apresentar. Se for teólogo católico, ele vai apresentar duras críticas. Por exemplo, uma das coisas que eles vão dizer, é muito comum isso dentro da teologia, entre os teólogos católicos, de que a Igreja Católica é maior que a Bíblia. Porque a Igreja Católica foi a Igreja Católica que definiu a Bíblia, vamos dizer assim. Mais especificamente o cânon do Novo Testamento, mas também do Velho, do Antigo. Ou seja, eles vão dizer, não é a Bíblia que define a igreja que define a Bíblia. Que no caso a Igreja Católica define a Bíblia. E por isso eles vão dizer que esse ramo aqui, que seria o ramo católico, que não segue a Bíblia, ela segue também tradições e outros documentos e posições e decisões da própria igreja, da cúpula da igreja, do clero, está fazendo certo porque, já que foi a Igreja Católica que fez a Bíblia, ela pode decidir o que ela vai seguir, o que não vai seguir, o que ela considera ultrapassado ou ainda válido. Se em algum momento ela declarar, não, essa parte aqui da Bíblia não é mais válido, agora vale outra coisa, ela se entende nesse direito. Esse pressuposto ele é altamente inconsistente. Altamente inconsistente. Primeiro, não é verdade que foi a Igreja Católica que estabeleceu a Bíblia. Não é verdade isso. Isso é um erro já demonstrado na eclesiologia, muito bem, na história da igreja, nos estudos a respeito de doutrinas da igreja. Isso é muito bem documentado e eu não preciso me esforçar muito aqui para dizer que isso é um erro, é uma falsidade dos teólogos católicos falarem isso, é próximo da leviandade.
Na verdade, alguns, ou eles são ignorantes, desconhecedores dos fatos e da história da igreja, dos documentos da história, ou eles são levianos. Não tem terceira opção. Então, a leviandade, que é a fraude, né, intencional, a pessoa mente intencionalmente para enganar os outros, infelizmente existe em todos os ramos da atividade humana e na teologia também. Primeiro, não é verdade que foi a Igreja Católica que estabeleceu a Bíblia, até mesmo porque a Igreja Católica, ela na verdade, ela não foi formada de uma vez só. Enquanto a Igreja fiel foi formada de uma vez só, porque ela segue a Bíblia e não tem outra maneira de seguir a Bíblia a não ser seguindo a Bíblia, né? Totalmente, integralmente. O erro começou mais leve. Como nós vimos, as igrejas que se corromperam foram se corrompendo aos poucos. Ela desceu uma medida quando estabeleceu, aceitou aquelas duas heresias básicas, né, da regeneração batismal e do presbítero monárquico. Depois houve também mais uma queda. Vou fazer na forma de degraus aqui. Então aqui houve uma queda doutrinária, estabelecendo as duas heresias, regeneração batismal e presbítero monárquico. Depois houve outra queda, que é a união com o Estado, outra heresia, que a igreja pode se unir ao Estado, quando, após Constantino, mas inspirado em Constantino, o imperador Constantino, a Igreja Católica foi declarada religião oficial do Império Romano. Ou seja, era ilegal ser cristão não católico. Ou seja, nesse momento, quando o catolicismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, tornou toda essa linha azul aqui ilegal, portanto, pode ser perseguida, e finalmente virou Inquisição, pode ser até morta. Os cristãos que não são católicos podem ser mortos porque eles estão numa atividade ilegal dentro do Estado, né? Podem ser presos, destituídos de cargos públicos, impedidos de assumir cargos públicos, destituídos de seus bens, mortos, torturados e assim por diante, o que foi realmente feito. Então, o que aconteceu depois da heresia da união com o Estado, várias outras heresias, aquele slide último que eu mostrei, último não, um dos slides da lição passada, tem lá o desvio, né? Você tem o braço principal da igreja, que se manteve fiel à Bíblia, e teve o desvio, né? O braço principal da igreja é essa linha azul aqui. A igreja vinha, o mais correto aqui é colocar essa linha aqui azul também, porque a igreja, até 250, ela vinha relativamente pura, doutrinariamente. Então, o correto seria dizer isso. O ramo aqui, à direita aqui, que é esse de baixo, é que se tornou o ramo católico, né? E a gente falou que quando houve a reforma protestante, o objetivo era voltar a igreja católica para o ramo das igrejas fiéis à Bíblia, né? A reforma protestante foi uma volta à Bíblia, né? O centro da reforma protestante, que é uma reforma da igreja católica, é a reforma da Bíblia, né? As igrejas fiéis nunca sofreram reforma. Você não precisa consertar o que está certo, né? Então, não existe reforma das igrejas fiéis. Não existe essa reforma. Não existe na história uma reforma das igrejas batistas, por exemplo. Não existe isso. Por quê? Porque as igrejas fiéis, sempre foram corretas. Sempre foram isentas de erro. Você não precisa consertar o que já está certo. Só precisou de reforma a linha católica. Por isso que reforma protestante, na verdade, é uma reforma da Igreja Católica. Ela é que foi reformada pelos próprios padres, né? Lutero era um padre, João Hus era um padre, Savonarola era um padre, e os demais aí todos eram padres. Então não foi gente de fora que reformou a Igreja Católica. Não foi o pessoal daqui que foi lá dentro da Igreja Católica reformar a Igreja Católica. Foram os próprios católicos que reformaram ela. Claro, debaixo de muita oposição. Outra linha católica não aceitou ser corrigido, né? E assim você foi vendo uma série de corrupções doutrinárias descendo isso aqui cada vez mais, se cumprindo aquela palavra da Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, e é o que aconteceu aqui. Uma corrupção doutrinária
traz outra corrupção doutrinária, que traz outra corrupção doutrinária, que traz outra corrupção doutrinária, que traz outra, que traz outra, que traz outra, e só afundando mais. Tanto é que na história geral, na história universal, esta época aqui em que a Igreja Católica ficou muito corrompida é chamada Idade das Trevas. Trevas por causa do catolicismo. Por causa do catolicismo. O que fez a humanidade, mais especificamente a civilização europeia, entrar naquilo que os historiadores unanimemente chamam de Idade das Trevas, é a Igreja Católica. Trevas da Igreja Católica. Ela trouxe trevas ao mundo, porque ela se corrompeu tanto, que a humanidade europeia, a civilização europeia ficou nas trevas. Era pior que o paganismo. Tanto é que os historiadores falam que na época da Grécia, da antiguidade grega, né, antes de Cristo, época dos filósofos gregos, era melhor do que com a Igreja Católica, ou seja, o paganismo era melhor que o catolicismo. E aí nós temos inúmeros relatos, aí você vai ter uma abundante literatura aos montes, milhares de textos de história e de teologia mostrando quais foram os erros católicos e quais são ainda, porque eles permanecem os mesmos. A Igreja Católica tenta esconder isso aí, fazendo de conta que ela está melhorando, não está nada. A Igreja Católica é exatamente igual ao que era no seu fundo mais poço, no seu poço mais fundo. Ela chegou aqui ao fundo do poço, né? Vamos colocar aqui o fundo do poço, né? O pior momento dela aí, ela continua igualzinho. Na verdade, ela está afundando esse poço cada vez mais. A Igreja Católica não tem fim para corromper-se, não tem fim. Quando você pensa que chegou ao fundo do poço, eles abrem o alçapão e descem mais fundo ainda. Então, por exemplo, o dogma da Ascensão de Maria, se eu não me engano, a Imaculada Conceição de Maria, foi promulgada em 1950, alguns dias atrás. Ou seja, há pouco tempo atrás, a Igreja Católica fez mais heresia. Agora, na verdade, o Papa Francisco, os próprios católicos, vê no YouTube, os próprios católicos, padres católicos, bispos católicos, estão combatendo o próprio Papa, o próprio Vaticano. Eles mesmos estão dizendo. Não é a gente de fora, não. Eles estão dizendo. Os católicos estão dizendo. Muitos membros da Igreja Católica, teólogos da Igreja Católica, membros do clero, membros do laicato católico, milhares, talvez milhões, estão dizendo que o Vaticano, ou seja, a Igreja Católica, está extremamente corrompida. Né? Por exemplo, dizem que o Papa Francisco agora, num evento recente, ele admitiu lá, dentro do Vaticano, uma cerimônia de feitiçaria, aplaudindo ela. Né? O exorcista-chefe do Vaticano, ele diz que a fumaça do diabo está dentro da Igreja Católica hoje. Já está há muito tempo, né? Já está há muito tempo. Mas ele está horrorizado porque ele disse que vários cardeais e bispos e arcebispos servem ao diabo, ou seja, são satanistas declarados. E assim vai. Você vai encontrar muita coisa na internet, que é hoje o meio mais fácil de encontrar, mas tem livros também. Não é só a internet, livros por editoras, inclusive, respeitar, porque a internet não tem censura. Você tem coisas verdadeiras e coisas falsas. Mas livro, quando tem editora, é mais bem avaliado. Então, você tem também em livros as denúncias sem fim do grau de corrupção do catolicismo, que parece não encontrar fim para a sua corrupção doutrinária e moral, sem fim, não há fim. Então, a reforma, quando aconteceu, foi a reforma da Igreja Católica. Então, a reforma protestante é a reforma da Igreja Católica. É muito importante entender isso. Nunca houve reforma das igrejas fiéis. Então, Lutero não reformou aqui, Zwinglio não reformou aqui, João Hus não reformou aqui, Melanchthon não reformou aqui, John Knox não reformou aqui. Todo esse pessoal é católico. John Knox, Melanchthon, Zwinglio, Lutero, Hus, Savonarola, e todos esses nomes que você vê aí, são pessoas da Igreja Católica, que foram tentando consertar ela, mas o que acontecia? Eles eram mortos. Lutero foi o primeiro que não foi morto, por isso que ele conseguiu fazer a reforma. Porque a Igreja Católica não conseguiu matá-lo, mas ela ia matá-lo. É só ler os livros de história, está documentado. Lutero ia ser morto, o Papa chamou ele
lá no Vaticano e foi posto uma armadilha, mas ele escapou. Depois o Papa mandou um exército pessoal para a Alemanha para matar Lutero. Só não conseguiu matar porque o príncipe da Alemanha, o príncipe da Saxônia, o príncipe alemão da Saxônia, ele enviou os exércitos dele, que barrou o exército do Papa. Senão Lutero estaria morto. O príncipe da Saxônia, isso está nos livros de história, você procura, você vai achar. O príncipe da Saxônia, então, raptou Lutero, sequestrou Lutero, não ele encarregou um colaborador dele, né, um servo dele, para raptar Lutero e esconder Lutero tão bem escondido que nem ele, o príncipe, saberia onde poderia estar Lutero. Para quê? Para que Lutero não fosse morto pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica ia matar Lutero, como ela matou todos os demais anteriores. E Lutero ficou, então, 10 anos escondido. Nesses 10 anos é que ele produziu boa parte das suas obras teológicas, terminou a tradução da Bíblia para o alemão, e assim vai, e a reforma andou por isso, porque o próprio Estado ajudou a reforma da Igreja Católica. Enquanto isso, as igrejas fiéis permaneciam no céu de brigadeiro, voando lá nas alturas, na doutrina correta, na Bíblia, não tinha reforma lá, não precisava ter. Até hoje, você não precisa reformar uma igreja que já está certa. Uma igreja que segue a Bíblia só tem que continuar seguindo. Só continuar seguindo. Ela não tem que mudar, reformar-se. Eu não estou falando de detalhes, né, de aspectos de terceiro nível, de doutrinas de terceiro nível. Não estou falando isso. Estou falando do núcleo da fé. Uma igreja bíblica não precisa mudar. Ela é a mesma doutrina o tempo todo. Não há o que mudar o que está certo. Não se muda o que está certo. Né? Você só muda o que está errado. Você só conserta o que está errado. Muito bem. É importantíssimo entender isso. Eu estou falando aqui que, por exemplo, alguns teólogos católicos vão falar que eles que criaram a Bíblia, isso é falso, não é só eu que estou dizendo. Livros e livros e livros e livros, muito conceituados, de teólogos de primeira linha, de historiadores de primeira linha, mostram que isso é uma falácia católica, né? uma invencionice católica. Aliás, o catolicismo é cheio de invencionices. Sofismas abundam lá. Sofisma é uma forma de mentira muito perigosa, porque ela mistura a verdade com a mentira. É a pior forma de mentira que existe, o sofisma. Porque a mentira crassa, você imediatamente detecta. Alguém chega para você e fala uma mentira crassa, você fala, não, isso é mentira, isso é mentira. Mas se ele falar uma meia-verdade, que é o sofisma, você pode ser enganado. Por isso que só as pessoas que amam muito a verdade que conseguem vencer os sofismas. E a Bíblia diz que as armas que Deus nos deu são poderosas e são espirituais, poderosas para desfazer sofismas. É por isso que a pessoa, o cristão de verdade, a hora que ele entra em contato com a mentira da seita, né, católica, Testemunho de Jeová e outras, ele consegue ver a mentira dissolvida no meio da verdade. E a gente não cai nessa. A gente não cai nessa. E você também, se você for um cristão, uma cristã bíblica, você não vai cair nessas enganações. A outra coisa é que não tem jeito de ser bíblico ao mesmo tempo que seguir as tradições das seitas, do catolicismo, da torre de vigia e de outras seitas. Uma é contra a outra. Uma é contra a outra. Você não tem como... Então, quando o catolicismo fala que ele segue a Bíblia e a tradição e o magistério da igreja, é uma inconsistência. É uma inconsistência. Um fala contra o outro. Você não pode ter 2 escrituras, 3 escrituras, que uma fala contra a outra. Uma é verdade e a outra é mentira. Certa vez eu recebi a visita de 2 mormons, 2 missionários mormons na minha casa, e eles explicaram o mormonismo e tal. Aí eu fiz uma pergunta para eles. Eu peguei a Bíblia e eu peguei o livro de Mormon. Segurei os 2 assim e perguntei para os 2 rapazes, quando a Bíblia fala diferente do livro de Mormon, com qual dos 2 vocês ficam? E olhei nos olhos deles. Eles olharam nos meus, arregalados, olharam um para o outro assim, olharam para mim, e um deles respondeu, com o livro de Mormon. Ou seja, os mormons não seguem a Bíblia, seguem o livro de Mormon. Porque a hora que a Bíblia conflita com o livro de Mormon, eles não ficam com a Bíblia, eles ficam com o livro de Mormon. Então, a Bíblia deles é o livro de Mormon. Então, quando eles falam, nós seguimos a Bíblia também, é mentira. Eles são sofismáticos, estão sofismando para você, eles estão mentindo para você. Eles não seguem a Bíblia, eles seguem o livro de Mormon. Seria, por exemplo, se um adventista falar assim, quando a Bíblia fala diferente de Ellen G. White,
ela escreveu mais de 60 livros, né? Quando a Bíblia fala diferente de um livro da senhora White, eu fico com a senhora White, então o adventista está dizendo que ele não é bíblico, ele é whiteano. Ele segue uma mulher chamada Ellen Gold White, não a Bíblia. Mesma coisa, o Testemunho de Jeová. Tem aqui a Bíblia corretamente traduzida, e uma publicação da Torre de Vigia. Quando a Bíblia fala diferente da publicação da Torre de Vigia, com quem você fica, Testemunho de Jeová? Se ele responder com a publicação da Torre de Vigia, ele não é bíblico. Não adianta ele falar, não, nós seguimos a Bíblia também. É mentira, eles seguem a Torre de Vigia. A mesma coisa o catolicismo. Quando a Bíblia fala diferente dos escritos chamados Magistério da Igreja, que é o conjunto dos ensinamentos dos teólogos oficiais do catolicismo, e a tradição da Igreja, que são as bulas papais, etc., etc., documentos oficiais do Vaticano, da Igreja Católica, quando a Bíblia fala diferente desses documentos, com qual católico fica? Ele sempre fica com os documentos, e não com a Bíblia. Então, eles não são bíblicos. É uma falácia, eles estão mentindo. Estão mentindo, ou no mínimo são inconsistentes. Eles não seguem a Bíblia. A única maneira de uma igreja falar que segue a Bíblia é quando ela segue só a Bíblia. Se uma igreja fala, eu sigo a Bíblia e pendura outra coisa, meu caro irmão, minha cara irmã, pula fora, porque está errado. Essa igreja não é bíblica, portanto, não é boa, vai se tornar se já não for uma seita. Só tem um jeito de uma igreja seguir a Bíblia, seguindo só a Bíblia. E apenas a Bíblia, e tão somente a Bíblia, e nada além da Bíblia. É claro que você pode ler 1000 livros, eu leio 1000 livros. É capaz de ter sido mais de 1000 mesmo. Não tem problema nenhum. Mas o meu critério de verdade é a palavra, sempre a palavra. Sempre a palavra. Eu não leio o livro tendo isso aqui como a palavra de Deus. Não, nenhum livro é a palavra de Deus, só a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Então, as igrejas da linha azul, que são as igrejas fiéis, corretas e verdadeiras, que seguem a Bíblia, seguem só a Bíblia. Só a Bíblia. Nada além da Bíblia. Por isso aquele ditado, né? Que uma igreja fiel é uma igreja que tem como único princípio e regra de fé e prática a Bíblia. Único. Essa palavra é extremamente importante. Único princípio e regra de fé e prática a Bíblia. Mesmo que leia outras coisas. E é muito bom, os livros são ótimos. Eu amo livros. Por exemplo, livros romanos, carta da Bíblia, de Paulo aos Romanos. Eu aprendi muito, por exemplo, com o Atmani, no livro A Vida Cristã Normal. Eu entendi Romanos muito melhor, mas eu vou sempre para a Bíblia. Eu leio o Atmani, entendi, bacana, gostei, volto para a Bíblia. Tanto que eu decoro o versículo da Bíblia, eu não decoro o parágrafo do Atmani. Eu não vou citar o Atmani para você, eu vou citar Romanos. O Atmani me fez entender, por exemplo, aquele versículo de Romanos 6 que diz que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele explicou lá no livro A Vida Cristã Normal, que eu recomendo você ler. A Vida Cristã Normal, de Watmani, na minha opinião, a melhor explicação da carta aos Romanos fora da Bíblia. Ele me explicou isso lá, mas eu não decorei a explicação dele. Eu decorei o versículo. Assim, pois, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. E eu sei o que significa isso. Eu sei o que significa isso. Então, isso é ser bíblico. A gente tem as escrituras na mente. Mesmo que a gente tenha usado autores e livros para esclarecer as escrituras, mas o seu coração decora, o seu coração memoriza, o seu coração aprisiona, o seu coração fala de cor, o seu coração medita no texto bíblico. É aqui que está. Muito bem. Então, é possível também que você ouça outras críticas. É possível. Mas, vou te dizer, não é como eles dizem, não. Viu? Pesquisa mais, presta atenção no que eu estou falando, eu vou dar algumas referências hoje, pesquisa mais, desconfie, viu? Se alguém falar, o pastor Marcelo está falando que lá é errado, eu estou disposto até, dependendo da situação, então tá, chama ele para conversar comigo, na sua frente. Vamos esclarecer isso aqui. Não vou falar um debate, não, porque eu não gosto muito disso, sabe? Mas assim, eu, você e ele. O fulano de tal falou que o senhor está errado, então marca com a gente aqui. O fulano, eu e você. E fala para ele falar na minha frente que eu estou errado. Vamos ver se ele consegue sustentar que eu estou errado. Eu vou mostrar para ele que não estou errado, não. Que ele que está. E você vai julgar.
Estou falando isso para o seu bem. Estou falando isso porque nós estamos num mundo de enganadores. Eu confesso para você o seguinte, eu me dedico muito, sempre me dediquei e me dedico muito à pesquisa da verdade. Eu tomo muito cuidado com o que eu falo, não falo sem ter certeza. Se eu não tiver certeza, eu falo que eu não tenho certeza, que é uma conjectura, que eu não tenho certeza. Mas quando eu tenho certeza, eu tenho certeza. E eu falo com base, eu estudo, eu não estou aqui como um leviano falando, não. Eu estou embasado. Eu traduzo muito para vocês em linguagem simples, mas o que você está vendo é só a ponta do iceberg. Por trás do que eu transmito para você tem muita erudição, muita leitura. A favor e contra, ponderado aqui, ponderado ali. Né? Eu sou treinado para isso, né? O professor universitário é treinado para esse tipo de coisa. Então, eu uso também meu treinamento profissional para levar para você, de maneira bem simples e didática, o mais possível, a compreensão dessas coisas. Mas tem muito embasamento. Mas eu não quero perder muito tempo com isso, não. Eu quero voltar aqui com você. Veja bem. A reforma protestante aconteceu, né? A gente já falou disso. Aqui, né, quando estava bem no fundo do poço, 1517, por meio de Lutero, mas ele não foi o único reformador. Ele foi o primeiro reformador que não conseguiu, que não foi morto pela Igreja Católica, que a Igreja Católica não conseguiu matar. Foi o primeiro, por isso que deu certo. Mas teve muita gente antes dele que tentou, mas foram mortos. Então, aqui, passou-se a ter um processo de recuperação. A Igreja Católica continuou sendo católica. O Concílio de Trento, que se seguiu à Reforma Protestante, foi a Contra-Reforma Católica. E ela aprofundou mais ainda os erros, e está aprofundando sem parar. Quer dizer, a Igreja Católica continua descendo para baixo aqui. Estou fazendo um pleonasmo aqui, me permita, viu? A Igreja Católica continua descendo para baixo. É igual um rabo de cavalo, cresce para baixo. Está vindo para baixo, cada vez pior, cada vez mais heresia, cada vez mais heresia, cada vez mais heresia, cada vez mais heresia, sem parar. A Reforma aqui criou uma outra linha de igreja, que eu vou fazer aqui de maneira rápida, subindo, que são as igrejas reformadas. Veja bem, uma igreja fiel não é uma igreja reformada. Por exemplo, a presbiteriana é uma igreja reformada, ela veio da Igreja Católica. Ela é a Igreja Católica consertada. Né, os luteranos também, os anglicanos também, e aqueles que vieram dos presbiterianos, por exemplo, os adventistas vieram dos presbiterianos, né? Quem mais veio dos presbiterianos? Bom, outros vieram dos presbiterianos, metodistas vieram da Igreja da Inglaterra, os anglicanos. Então, todo esse pessoal é reformado, ou seja, eles vieram do catolicismo e foram consertando-se e criou a linha que a gente chama, né, de igrejas reformadas. Igrejas reformadas ou cristãos reformados alude ao fato de que eram igrejas católicas que foram reformadas, ou seja, que foram consertadas. A origem das igrejas reformadas, presbiteriana, vamos começar pela ordem histórica, luteranos, presbiterianos, anglicanos, a ordem é mais ou menos essa. E depois os outros, eles são igrejas reformadas porque eles eram católicos que foram consertados. Quase todos permanecem com alguma coisa católica ainda. Por exemplo, o batismo infantil, né, de criancinhas, a presbiteriana permanece, porque ela veio da Igreja Católica e a Igreja Católica tem esse erro. Né, e assim por diante. As igrejas anglicanas, elas têm o clero. Elas ainda mantêm o clero, a ideia do clero, que veio do catolicismo. Então, eles permanecem um pouco católicos ainda. Então, isso aqui são as igrejas reformadas. Essas igrejas aqui nunca foram reformadas. Importantíssimo você saber disso. Eu estou evitando falar igrejas batistas para não parecer que só as igrejas batistas é que são fiéis, tá? Ou que toda igreja batista é fiel. Já disse aqui que uma igreja pode chamar igreja batista alguma coisa e não ser fiel à Bíblia. E existe hoje já, infelizmente, o adjetivo batista hoje não garante que a igreja é bíblica mais. Pode ter heresias lá. Como também a igreja pode não ter o adjetivo batista no nome, dei o exemplo aqui da Assembleia de Deus, por exemplo, que não tem o adjetivo batista no nome, mas é uma igreja muito bíblica, a Assembleia de Deus, por exemplo. Então, eu estou evitando falar igrejas batistas, porque na literatura você vai encontrar aqui linha das igrejas batistas. As igrejas fiéis são chamadas também batistas. Mas aqui é um batistas, entre aspas,
que significa, nesse caso, igrejas fiéis à Bíblia. Então a gente tem que entender que eu prefiro falar fiéis à Bíblia. Igrejas corretas, igrejas do tipo Jerusalém, aqui igrejas do tipo, principalmente a igreja católica, né? Igreja do tipo Babilônia, igrejas erradas, igrejas heréticas, seitas, né? Muito bem. Aqui não tem reforma, nunca teve reforma aqui. Não existe reforma protestante nas igrejas fiéis. Não existe igrejas reformadas nas igrejas fiéis. Elas são o tempo todo dentro da Bíblia, então não precisa reformar, consertar nada, continuam até hoje. Continuam puras dentro da Bíblia até hoje. Quais são essas igrejas? Não são denominações, tá? Não é denominação que eu me refiro à igreja local. Nós não podemos dizer que, por exemplo, a denominação Igrejas Batistas Brasileiras, né, da CBB, por exemplo, existe no Brasil várias convenções, várias associações de igrejas batistas. A maior delas é a CBB, Convenção Batista Brasileira. Reúne aí o maior número de igrejas chamadas batistas. Mas tem também a CBN, Convenção das Igrejas Batistas Nacional. Tem também a CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes. E tem outras, tem mais algumas aqui. A maior delas é a CBB. Vamos pegar a CBB, Convenção das Igrejas Batistas, Convenção Batista Brasileira. Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Nacional, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, Convenção Batista Brasileira. Muitas igrejas batistas pertencem a essa convenção. Algumas são bíblicas, mas nem todas são. Vai ter igrejas filiadas à CBB que estão com heresias já. Apesar de ser da CBB, Convenção Batista Brasileira, apesar de se chamar Igreja Batista, alguma coisa, tem heresia lá dentro. Tem igreja local, estou me referindo a local. Então, você não pode dizer que isso aqui é uma denominação. Nós podemos dizer que isso aqui é uma denominação. Isso aqui é outra denominação, outra denominação. Uma denominação inteirinha é certa ou errada, não tem jeito de falar. Há uma tendência da CBB ser mais para certa do que para errada. Mas aqui dentro tem igrejas locais, que é isso que eu me refiro, quando eu falo de igrejas fiéis, é a igreja local, congregação que tem um endereço, um hall de membros, um corpo pastoral que cuida dela, os seus membros, os seus ministérios, que podem estar erradas aqui dentro, mesmo estando numa denominação que, de maneira geral, busca manter-se fiel à Bíblia doutrinariamente. Muito bem. Dado isso, deixa eu falar com você uma outra coisa importante. Outra coisa, eu não estou dizendo que as igrejas reformadas estão erradas, ok? Até porque elas estão sendo consertadas, né? Algumas são mais consertadas que as outras. Por exemplo, a anglicana, a presbiteriana é mais consertada que a anglicana. A anglicana ainda tem algumas coisas bem católicas. Mas a presbiteriana não. A presbiteriana é uma igreja bem diferente da igreja católica, né? Apesar de ter o batismo infantil lá, mas podemos dizer que na quase totalidade do restante ela é muito bíblica. Então, uma igreja presbiteriana, por exemplo, ela é quase igual hoje a uma igreja fiel à Bíblia, a menos dessa questão do batismo infantil, pelo que eu me recordo. Nem vou entrar muito nessa questão do calvinismo, que é bastante comum entre os presbiterianos, porque o calvinismo, estou me referindo ao calvinismo aí radical, da forma como se diz normalmente aí, eleição incondicional, principalmente. Não vou dizer exatamente que é uma heresia, eu não concordo, da forma como está no calvinismo. Outras coisas do chamado calvinismo eu concordo, mas isso aí eu não concordo. Mas não digo que eu sou arminiano, não sou arminiano por isso, porque eu não sei tudo que Armínio pensou, não sei tudo que os arminianistas pensam. Eu sou bíblico, ponto final. Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, nem uma terceira categoria. Né? Um autor disse que tem 3 categorias de teologias voltadas para a questão da salvação, da eleição principalmente, e aquelas coisas que o Tulip examina. Os calvinistas, os arminianos e os não calvinistas e não arminianos. Então tem pelo menos uma terceira opção, não é nem calvinista nem arminiano. Por isso, algum dia pode criar a 4ª opção. Então eu prefiro falar assim, eu sou bíblico, porque essa é sempre única, eu sou bíblico. É o que está na Bíblia. Sempre que está na Bíblia. O calvinismo, não, eu sou bíblico, vamos para a Bíblia. O Calvino falou, não quero saber o que o Calvino falou. Pode até falar o que ele falou, mas não é a verdade final. Vamos para a Bíblia.
Calvino falou isso, Armínio falou isso, o fulano falou isso, e a Bíblia, o que ela fala? É isso que me interessa. Então, dado isso, né, que isso aqui não é um problema exatamente, não estou falando mal, né, não estou condenando aqui não, só estou explicando, descrevendo como as coisas são, eu quero concentrar com vocês nessa linha azul. Antes disso, essa linha aqui, né, da Igreja Católica e das igrejas reformadas, ela é uma linha que você tem muito material para você estudar, né? Muito material para você estudar. Essa linha aqui, voltado para a história da igreja especificamente, tem aqui, por exemplo, a série de estudos do Justo Gonçalves, editora Vida Nova. Justo Gonçalves, ele escreveu 10 volumes, a história da igreja em 10 volumes, uma história ilustrada do cristianismo. Então, Justo Gonçalves. Justo Gonçalves, eu gosto muito dessa série, editora Vida Nova. E ela vai contar para nós a história da igreja desta linha aqui, ó. Não conta desta linha. O Carnes, também da editora Vida Nova, esqueci o primeiro nome dele, mas o Carnes também escreveu uma história da igreja muito boa, mas é a história desta linha aqui. Assim também o Eusébio de Cesareia, a famosa história eclesiástica do Eusébio de Cesareia, isso aqui é publicado pela CPAD, tradução, né, para português da obra original de Eusébio de Cesareia, que era uma pessoa ligada ao catolicismo. Ele escreveu a história eclesiástica, os primeiros 4 séculos da igreja cristã. Não é verdade, o título está errado. Os primeiros 4 séculos da igreja cristã, não. Os primeiros 4 séculos da igreja cristã com ênfase na linha católica. Então, na verdade, ele contou esse comecinho, mas deu ênfase à linha católica. Ele não foi até a Reforma, porque ele escreveu até o 4º século. Então, ele não chegou até a Reforma. Então, ele parou por aqui em algum ponto. Mas é a linha da Igreja Católica. Você pega um historiador secular, o Will Durant, que eu gosto muito dele, história geral, né, não só da igreja, ele tem vários volumes, esse aqui é o volume chamado A Idade da Fé, que conta muito da história da igreja entre 325 e 1300, né, de Constantino até Dante. É essa linha aqui. Ele fala uma coisinha ou outra dessa aqui, mas quase nada. Ele trata dessa linha aqui. Por que eu estou falando isso? Porque quase todos os livros de história da igreja em português, por editor em papel ou na internet, que você pegar, vídeos da internet, por exemplo, aquele site, a Escola do Discípulo, que é um bom site, lá da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Eles têm lá uma série lá de história da igreja, que é essa linha também. Eles caminham por essa linha aqui. Alguns até consideram que as igrejas batistas são igrejas reformadas. Isso é um erro, não é verdade. Não é verdade. Mas alguns batistas consideram isso. E eles trabalham essa linha aqui. Então, quase todo mundo no Brasil que fala de história da igreja fala dessa linha aqui, ó. A igreja católica se corrompendo e a reforma protestante. É claro que os católicos vão falar mal da reforma protestante, né? Eles vão falar que está tudo certo aqui. Mas mesmo os protestantes, eles vão falar daqui e vão falar da reforma protestante, não vão falar da linha azul. É muito raro você, em português, você encontrar material para a história dessa linha azul. Por isso que eu coloquei na lição passada 2 links, 3 links, né, irmão Ed? São 3 links. Vai ver lá na lição passada, tem 3 links lá, 3 materiais, que dão material para essa linha aqui, que é muito difícil você achar. Um deles lá, o primeiro que eu coloquei, foi o material de um site chamado Palavra Prudente, que conta a história dessa linha azul. Em português é o mais completo que eu conheço, que conta a história dessa linha azul. Fala também da linha preta, mas dá ênfase na linha azul. E nesse material, né, do site Palavra Prudente,
do pastor Gilberto Stefano, ou Stefano, ele então apresenta a história dessa linha azul. E ele vai, por exemplo, no capítulo 1, ele vai trabalhar a origem do apelido cristão, o que significa a palavra cristão. Então ele vai trabalhar do início da igreja, lá em Pentecostes, até aproximadamente o ano de 250, depois de Cristo. O capítulo 2, ele conta como que foi essa desfraternização aqui, né, que as igrejas se separaram em duas grandes linhas. Ele chama isso de a grande desfraternização das igrejas cristãs. Fala dos dois erros, né? O batismo como meio de salvação, a regeneração batismal, e a formação de uma hierarquia dentro das igrejas, que é o presbítero monárquico, que finalmente é a formação do clero. E ele cita aqui uma série de documentos históricos e historiadores de respeito para poder embasar essa história aqui. Estou me lembrando aqui também que tem um material adventista, no comentário bíblico adventista, tem um material muito interessante que conta bastante dessa história também. Eu depois vou deixar no link da lição passada as páginas desse comentário, a indicação desse comentário, que conta muito de como aconteceu isso aqui e do porquê aconteceu isso aqui. Eles detalham muito a formação do presbítero monárquico e assim vai. Muito bom. E assim por diante, você vai vendo essa linha até hoje, né, que foi muito mais do que 1517. Permanece essa linha até hoje. Quem são essas linhas? Todas as igrejas fiéis à Bíblia. Se uma igreja que veio daqui corrige-se totalmente, então ela vai encostar aqui em cima, né? Então ela vai bater aqui, ó. Pronto, fica azul. Ela vai se corrigindo. Vamos pegar uma igreja católica, pegar uma paróquia. O padre lá resolve reformar ela inteirinha de acordo com a Bíblia. Ele vai corrigindo, rejeitando as heresias, jogando fora as heresias, tirando as imagens da escultura do templo, tirando a idolatria, acabando com essa ideia de que existe clero e leigos. Se ele quiser, ele pode casar, não tem nenhum problema, e vai fazendo todas as reformas que faz, corrigindo a igreja católica, vai se tornar uma igreja bíblica, uma igreja azul. Uma igreja azul. Mais uma coisa importante é que tem alguns livros de história das igrejas batistas. Esse aqui, por exemplo, é um do pastor José dos Reis Pereira, um pastor da CBB, Convenção Batista Brasileira. Ele escreveu um livro conhecido entre os batistas, A Breve História dos Batistas, mas existem outros, que não falam muito dessa linha azul. Na verdade, ele explica uma coisa aqui importante, que é o seguinte: existem 3 teorias para explicar os batistas atuais, ou seja, as igrejas que permanecem fiéis à Bíblia na atualidade. Então, vamos colocar aqui o seguinte: ele diz que existem hoje, vamos pegar o tempo de hoje, tá? Vamos chamar que isso aqui é hoje. Então, isso aqui é hoje. As igrejas fiéis hoje, tem um nome batista ou não? As fiéis à Bíblia, completamente fiéis à Bíblia, que são radicais nisso. Ele diz que existem 3 teorias para a existência dessas igrejas aqui. Uma é essa aqui que eu te falei, que ele chama de linha JJJ, linha JJJ, linha histórica JJJ, que esses 3 J's vem de Jerusalém, Jordão, João, onde você tem essa apresentação do site Palavra Prudente, do pastor Gilberto, seria essa linha. Aquele livro também, O Rastro de Sangue, do Dr. Carroll, também é nessa linha, né, e tem outros que ele cita aqui. Mas ele diz que existe outras 2 linhas que explicam os batistas ou as igrejas fiéis hoje. A segunda explicação, segundo ele, é que entre as igrejas reformadas surgiu aqui uma igreja chamada Anabatista. Isso na Reforma Protestante. Aqui no começo, as igrejas que vieram para essa linha foram apelidadas anabatistas também.
anabatistas. Esse apelido foi dado pelos católicos. Essa linha de baixo aqui, os próprios católicos chamaram ela de católica. Então, católicos, vamos dizer assim. Os próprios católicos deram esse nome para eles mesmos, católicos. Católico significa universal, né? Universal. Porque eles entendiam o seguinte: nós somos a igreja universal. Nós somos a igreja universal, a melhor de todas as igrejas, a igreja que o universo inteiro tem que adotar. Né? Nós somos a única igreja verdadeira, nós somos a melhor das igrejas, nós é que estamos 100% certo. Característica bem de seita, né? E eles deram o apelido de anabatistas para quem não era católico. Então isso aqui não foi um nome dado pelo pessoal das igrejas corretas. O pessoal das igrejas corretas continuava falando: nós somos cristãos, nós somos uma igreja cristã e nós somos cristãos. Mas os católicos deram um apelido de anabatistas. Esses anabatistas aqui não são esses anabatistas aqui. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, viu? Tem que discernir isso aí. Esses anabatistas aqui da Reforma Protestante não são esses anabatistas aqui. Esses anabatistas foi o nome inicial, mas depois eles tiveram muitos e muitos nomes diferentes: novacianos, pretobrucianos. Eles não se deram esse nome. Os inimigos é que davam esse apelido. Eles se chamavam sempre de cristãos. Nós somos cristãos, nós somos uma igreja cristã. Mas os inimigos, que estão sempre aqui, ó, os inimigos são sempre aqui. Ah, não, vocês são anabatistas. Ah, não, vocês são novacianos. Ah, não, vocês são petrobrucianos. Ah, não, vocês são valdenses. Ah, não, vocês são isto e aquilo. E lá na Reforma, um grupo se chamou Anabatista. Não é esse pessoal, é um grupo de igreja reformada. Essa segunda teoria diz que esse grupo aqui se tornou as igrejas fiéis de hoje. Ou seja, não existiu essa linha. Essa segunda teoria diz que não existiu essa linha. Não existiu essa linha. Daqui pulou direto para cá. Ou seja, todas as igrejas vieram da igreja católica, em resumo. Muita gente pensa isso, que todas as igrejas que existem vieram da igreja católica. Isso não é verdade. Acabei falando para você que não é verdade. Não é verdade. Essa segunda linha acaba dizendo isso. E a terceira linha é que, um pouco depois da Reforma Protestante, em algum momento aqui, depois da Reforma Protestante, surgiu um grupo aqui, nessa evolução aqui, surgiu um grupo chamado Batistas, na Inglaterra. Na Inglaterra, anos 1600 e pouco. E daqui é que veio os batistas, ou as igrejas fiéis de hoje. Ou seja, essa também fala que todas as igrejas vieram da igreja católica. Então, essas duas teorias, a segunda e a terceira opção, diz que todas as igrejas vieram da Reforma Protestante, que, portanto, vieram da igreja católica. Só a primeira, que alguns chamam de linha JJJ, é que diz que sempre houveram igrejas fiéis. Como você está percebendo, eu estou defendendo ardorosamente isso. É claro que tem que ter existido igrejas fiéis. É claro. Como se não bastasse os documentos históricos, e aqui o site da Palavra Prudente, do pastor Gilberto, e o livro do Dr. Carroll, O Rastro de Sangue, põe as provas históricas, que elas sempre existiram, igrejas fiéis. Existe uma outra razão para a gente dizer que sempre existiram igrejas fiéis. Porque se não existiu igreja fiel, se isso aqui nunca existiu, eu vou apagar aqui para você entender, se nunca existiu isso, ou seja, a igreja começou a se corromper no catolicismo, a Reforma Protestante que começou a recuperar a igreja, tem um buraco aqui de 1.250 anos, quase 1.300 anos. Isso aqui é um buraco que durante aproximadamente 1.300 anos não houve igreja boa no planeta. Pelo menos na Europa. Não houve igreja boa. Toda igreja era corrompida, toda igreja era católica. Não tinha jeito de ser cristão não ser católico. Muita gente pensa isso. Muita gente pensa isso. Não é verdade. Porque se fosse verdade, o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos cai por terra. O que ele disse? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno prevaleceram no catolicismo. Tanto é que os historiadores chamam aqui de idade das trevas. Trevas é inferno. Se não existisse igrejas boas, então Jesus mentiu. Estava enganado, equivocado, coitadinho dele. Bobinho Jesus, né? Nossa, Senhor Jesus, tão bobinho.
Olha o que ele falou lá no entusiasmo dele, que ele edificaria a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceriam. Prevaleceu, sim, terrivelmente. Ora, o Senhor Jesus é a verdade. E o que ele falou é a verdade. Ele não é um bobinho. Ele é filho de Deus, é o homem de Deus e a própria verdade. Ele é o Logos universal, a verdade de Deus. Então, sim, sempre existiram igrejas fiéis. Sempre. E sempre vai existir, até a volta dele, igrejas fiéis à Bíblia. Mesmo num tempo como está no Brasil hoje, de tanta apostasia, heresia, mesmo hoje no meio de corrupção, escândalo nas igrejas evangélicas, mesmo assim no meio das igrejas evangélicas do Brasil, tem igreja boa, tem igreja de acordo com a Bíblia, porque o Senhor Jesus prometeu que sempre Ele edificaria a sua igreja e não deixaria de haver igrejas boas. Basta você procurar. Procura o que você acha. Existe. Glória a Deus. Ok, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Ok? Espero que você seja grandemente abençoado e abençoado. Medita nisso, leia, pesquise. Tem os links lá na lição passada, eu vou colocar também um outro link, né? Vou colocar um outro link lá. Me esqueci agora qual é, mas eu vou me lembrar. Vou colocar lá um link em que você vai poder ter lá uma boa visão da história das igrejas fiéis. Ok? Deus te abençoe, então, até a próxima.